Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né, na nossa leitura. Mais um tempo aqui com a palavra. E o Senhor vai continuar, né, ministrando as nossas vidas nesse finalzinho de semana, já sexta-feira. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco poderosamente através do profeta Oséias, um profeta que conseguiu no seu tempo mostrar de forma muito clara a situação que estava Israel e Judá. Vamos orar? Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por esse início de final de semana. Nós te agradecemos, Pai, porque durante toda essa semana o Senhor tem ministrado a nossa vida, o Senhor tem falado conosco de maneira tão poderosa. Somos gratos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Obrigada, Jesus, por esse mês de julho que já está caminhando aí para a última semana, Senhor. Como o Senhor tem nos guardado, como o Senhor tem livrado as nossas vidas, como o Senhor tem feito, Senhor, grandes coisas na nossa vida, na nossa família, no nosso coração, Jesus. Muito obrigada, Deus, pelo despertamento que o Senhor tem dado nas nossas vidas para buscar o Senhor, para estar aqui na Tua Palavra, lendo, meditando, estudando. Nós somos muito felizes por ter o Senhor conosco todos os dias, Pai, até que o Senhor volte. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá, gente, ler então Oséias, capítulo 1. Nós vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 7 hoje, tá? Oséias é um dos profetas menores, mas, de novo, lembrando, não tem a ver por ser pequeno ou qualquer outra coisa, pelo contrário, cada um deles tinha a sua real importância no que diz respeito àquilo que eles estavam trazendo de mensagem da parte do Senhor para o seu momento, para a sua época. Então, o profeta Oséias, ele é um dos profetas menores porque deixa uma mensagem de somente 14 capítulos, né? Diferente de Isaías, Jeremias, Ezequiel, que tinham uma maior escrita, né? Maiores profecias deixadas escritas para nós. Oséias capítulo 1 diz aqui: Aqui estão as mensagens que o Senhor deu a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel, filho de Joás. Esta é a primeira mensagem. O Senhor disse a Oséias: Vá e tome uma mulher adúltera, uma mulher que dará a você filhos de prostituta. Isso servirá para mostrar como o meu povo tem sido infiel a mim, cometendo adultério abertamente por afastar-se do Senhor. Assim, Oséias se casou com Gomer, filha de Diblaim. Gomer ficou grávida e deu um filho a Oséias. O Senhor ordenou a Oséias: Dê a esse menino o nome de Jezreel, porque no vale de Jezreel eu vou castigar a família do rei Jeú. Eu vou vingar os crimes de morte que ele cometeu. De fato, vou destruir Israel como nação. Naquele dia vou acabar com os exércitos de Israel no vale de Jezreel. Algum tempo depois, Gomer teve outro filho, e desta vez uma menina, e Deus disse a Oséias: Essa menina vai se chamar Lo-Ruama, que na língua hebraica quer dizer não amada, porque não vou mais ter compaixão de Israel para perdoar sua desobediência outra vez. Mas da tribo de Judá terei compaixão e a libertarei pessoalmente de seus inimigos, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois que, não amada, parou de mamar, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. Então o Senhor ordenou: chame esse menino de Lo-Ami, que na língua de Oséias quer dizer não meu povo, porque Israel não é meu povo e eu não sou o Deus de Israel. Apesar disso, virá o tempo em que Israel crescerá e se tornará uma grande nação. Haverá tantos israelitas que será impossível contá-los. Serão como areia na praia. Quando isso acontecer, em vez de dizer a eles: vocês não são meu povo, direi: vocês são meus filhos, filhos do Deus vivo. Nesse tempo, os povos de Judá e Israel se unirão e terão um só líder. Os dois povos voltarão juntos do exílio. E que dia lindo será aquele, o dia em que Deus plantar o seu povo no solo fértil de sua terra mais uma vez. Então, o capítulo 1 já traz de imediato a época em que Oséias está profetizando, e mais uma vez tem a ver com os mesmos reinados ali, né, de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias,
que eram reis de Judá, e Jeroboão II, que é o rei de Israel, do Reino do Norte. E o Senhor então pede algo muito terrível para Oséias, mas que para o profeta, para a pessoa que está recebendo a mensagem, não se torna pesado, porque vem da parte do Senhor. E tudo que Deus nos pede passa a ser prazeroso de cumprir por causa da palavra que vem da parte de Deus. Mas a palavra é: case-se com uma prostituta, e dela eu vou conseguir, desse casamento, né, seu com ela, eu vou conseguir mostrar para o meu povo como eu tenho visto eles, como é a minha relação com eles, como eles têm se relacionado comigo, debaixo de muita prostituição e adultério. E aí essa mulher tem 3 filhos, o primeiro filho, depois uma filha e depois o terceiro filho. E esses 3 filhos então têm um nome extremamente profético para aquele tempo. O primeiro se chama Jezreel, porque no vale de Jezreel o Senhor vai trazer juízo sobre Jeú, né, e sobre Israel. Eles serão então destruídos pelo próprio Senhor. Depois ele tem uma filha que ela se chama Não Amada, que aí fala justamente da nação de Israel como essa noiva que não é amada mais pelo seu noivo, porque ela se prostituiu, porque ela se desviou, porque ela adulterou, e o Senhor está provando isso. Mas vai ter um terceiro filho, e esse filho então vai dizer: não, meu povo, porque Israel não é meu povo e eu não sou Deus. Na verdade, Israel se desviou totalmente do Senhor, e o Senhor está mostrando através do profeta Oséias, do seu casamento e dos seus filhos, qual é a real situação espiritual de Israel e de Judá, ok? Capítulo 2. Você, Jezreel, troque os nomes Você, Jezreel, troque os nomes de seu irmão e de sua irmã. Chame seu irmão de meu povo e sua irmã de amada. Chame a atenção de sua mãe, porque ela se tornou mulher de outro homem. Eu já não sou mais o marido dela. Diga para ela parar com o seu adultério. Você deixe de se entregar a outros homens. Se ela não fizer isso, vou deixá-la nua como no dia em que nasceu. Vou tirar tudo que ela possui. Vou deixá-la morrer de sede, como se estivesse perdida num deserto, sem comida e sem água. Além disso, não vou favorecer os outros filhos que ela teve, como se fossem meus filhos, porque esses outros não são meus, são filhos de adultério. A mãe dessas crianças cometeu adultério, traiu seu marido. O que ela fez foi uma vergonha. E ela disse: irei atrás de outros homens para me oferecer a eles em troca de comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso vou bloquear seus caminhos com espinhos, de tal modo que ela não poderá encontrar o caminho. E quando ela sair atrás de seus amantes, não vai alcançá-los. Ela vai procurá-los, mas não encontrará seus amantes. Pensará então: bem que eu podia voltar para o meu marido, como no início, porque eu estava muito melhor do que agora. Ela não compreende que tudo o que tem foi dado por mim. Fui eu que dei o trigo, o vinho, o azeite, quem a cobriu de ouro e prata, que depois ela usou para adorar a Baal, seu ídolo. Mas agora não vou dar a ela o meu trigo quando chegar o tempo da colheita, e o meu vinho quando estiver pronto. Vou tirar dela as roupas que escondem a sua nudez. Vou deixar que ela fique nua em público para todos os seus amantes verem, e ninguém será capaz de livrá-la das minhas mãos. Vou dar fim a todas as suas alegrias, vou acabar com suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as outras festas. Destruirei as videiras e pomares que ela possui, presentes que ela diz ter recebido de seus amantes, e deixarei que se transformem em mato. Os animais selvagens comerão as frutas dessas árvores. Vou castigá-la por causa do incenso que ela queimou, como oferta a Baal, seu ídolo. Vou castigá-la pelas muitas vezes em que se enfeitou com suas joias e saiu atrás de seus amantes, deixando-me de lado. Eu, o Senhor, falei. Apesar disso, voltarei a gostar dela. Eu a levarei ao deserto e falarei do meu grande amor por ela. Lá eu lhe darei de volta as suas videiras e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Ela corresponderá ao meu amor e cantará de alegria como nos velhos dias da sua juventude, quando foi tirada por mim do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido em vez de meu Baal. Nunca mais deixarei que ela diga o nome Baal,
Nunca mais ele será invocado, nunca mais. Naquele dia farei um acordo entre vocês e os animais selvagens, as aves do céu e com os animais que rastejam no chão. Os homens não terão medo dos animais, nem os animais terão medo do homem. Destruirei todas as armas e todas as guerras acabarão, para que todos possam viver em paz e em segurança. Eu me casarei com você para sempre, e você será minha legítima esposa para sempre. Nós seremos unidos por laços de justiça, de retidão, de amor e misericórdia. Eu me casarei com você com fidelidade e amor, e então você se dedicará a mim, o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus que pedem as nuvens para derramarem água sobre a terra, em resposta aos pedidos desesperados de chuva. Assim, a terra poderá responder aos cereais, ao vinho e ao azeite que pedem umidade e orvalho. Então um grande coro cantará uma só voz: Deus semeia, é Ele quem dá vida a tudo. Naquele tempo, plantarei o meu povo na terra e os farei crescer para mim mesmo. Terei compaixão daquela que se chama não amada e direi àquele que hoje é chamado não meu povo: agora vocês são meu povo. E ele responderá: o Senhor é o nosso Deus. Como é tremendo, né, gente? A gente olhar para os textos e ver nitidamente o Senhor falando de algo profético para aquele tempo. Então Israel será desolado e será totalmente destruído. O Senhor levará eles para o cativeiro. Eles serão levados para o deserto, como o Senhor está falando. O deserto é lugar de escassez, né? Deserto é lugar de pôr à prova o que está no coração. E aí essa mulher, essa adúltera, ela vai se lembrar então do seu marido e vai dizer: com o meu marido eu estava muito melhor. E aí o Senhor diz: aí sim, eu vou me casar com você. Só que aí Deus já está falando de forma profética e escatológica. Deus já está falando do tempo do fim, em que ele vai restaurar todas as coisas, que a igreja, junto com Israel, será essa noiva tão esperada pelo Senhor. As bodas do Cordeiro vão acontecer e a terra vai então estar debaixo do governo do Senhor. E a sua noiva vai estar ali amando somente o Senhor. Nunca mais se dirá o nome de Baal, né, desse outro marido, dos seus amantes, mas só o Senhor será o Deus de Israel e de toda a terra, né? De todo o seu povo. Gente, como isso é tremendo. Deus começa falando a respeito do povo de Israel e termina falando da volta de Jesus e da plenitude dos tempos, né? Com o Senhor reinando. Capítulo 3. Então o Senhor me deu uma ordem: vá procurar sua mulher e volte com ela para casa. Ame-a, embora ela goste de trair você com outros homens. Porque o Senhor ainda ama Israel, embora os israelitas se voltem para outros deuses e lhes ofereçam bolos de passas. Assim, eu a comprei de volta por 15 moedas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu disse a ela: você vai ficar sozinha em casa por muitos dias. Não vai sair para se prostituir com outros homens. Vai me esperar e eu também esperarei por você. Isso mostrará como o meu povo de Israel ficará muito tempo sem um rei ou um príncipe, sem um altar, sem templo, sem sacerdote, sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão ao Senhor seu Deus e ao Messias seu rei, e eles se aproximarão, tremendo, muito humildes do Senhor e de suas bênçãos. Isso vai acontecer nos últimos dias. Percebe? O Senhor está falando sobre uma profecia extremamente futura, né, escatológica mesmo. Isso são profecias escatológicas. Está falando sobre o tempo do fim, sobre a volta de Jesus. Também aconteceu parte dessa profecia no tempo de Oséias, no tempo da restauração de Israel com a volta deles do exílio, mas isso vai se completar nos últimos dias. A própria palavra está dizendo no final aqui do capítulo 3. Capítulo 4. Ouçam a palavra do Senhor, israelitas. O Senhor tem uma acusação contra vocês, que vivem nesta terra. Não há fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus nesta terra. Vocês todos juram falsamente, mentem, matam, roubam e cometem adultério. Em toda parte há violência, com um assassinato atrás do outro. Por isso a sua terra não está produzindo nada. Ela está cheia de tristeza e todos os animais que existem em Israel adoecem e morrem. O gado, os pássaros do céu e até mesmo os peixes estão morrendo. Ninguém deve apontar para outra pessoa tentando jogar sua própria culpa sobre ela. Você, sacerdote, é a você que estou acusando.
como castigo dos seus crimes. Vocês, sacerdotes, tropeçarão em dia claro e à noite. Os falsos profetas que vocês arranjam tropeçarão também, e eu vou destruir Israel, a mãe de vocês. O meu povo é destruído porque não me conhece, e a culpa é de vocês, sacerdotes, porque se recusam a me conhecer. Por isso, eu não o reconhecerei como sacerdotes. Já que se esqueceram da lei do Senhor, eu também ignorarei seus filhos. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha dos ídolos. Os sacerdotes vibram de alegria com os pecados do povo. Eles se alimentam com isso e estão sempre com fome, pedindo mais. E assim é, tal sacerdote, tal povo. Os sacerdotes são perversos, e por isso o povo é perverso. Por isso castigarei os sacerdotes e o povo por causa da sua maldade. Comerão bastante, mas sentirão fome. Ganharão muito dinheiro com a prostituição, mas não terão filhos para abandonarem o Senhor e adorarão outros deuses. O vinho, a prostituição e as orgias acabaram com o discernimento do meu povo. Eles pedem a um pedaço de pau que lhes ensine o que fazer e fazem perguntas a uma coluna de madeira para saber o futuro. Como uma mulher que se torna prostituta, eles me abandonaram e se tornaram infiéis ao seu Deus. Fazem sacrifícios aos ídolos no alto dos montes de Israel. Lá eles queimam incenso, na sombra gostosa dos carvalhos, dos choupos e outras árvores. Lá as moças de Israel, as filhas e noivas dos israelitas, se tornam prostitutas e adúlteras. E vocês acham que eu não devia castigar suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem? Pois vocês, homens, estão fazendo a mesma coisa, pecando com prostitutas de rua e com as dos santuários. Tolos! O julgamento de vocês já está decretado, porque é um povo sem entendimento. Mesmo que Israel adultere, você, Judá, não caia nesse mesmo pecado. Não se ajunte com esses que me adoram falsamente em Gilgal e em Betel. Sua adoração é fingida. Ó Judá, não seja como Israel, rebelde como uma bezerra indomável, tão rebelde que não deixou o Senhor levá-los a pastos verdes. Israel se entregou à adoração de ídolos. Deixem-no só. Os homens de Israel bebem muito e, quando ficam bêbados, saem atrás das prostitutas. Eles amam a vergonha mais do que a honra. Por isso, um forte vento os arrastará para longe de sua terra e sentirão vergonha da sua idolatria. Capítulo 4 está falando sobre o grande problema na nação de Israel. São justamente os seus sacerdotes que destroem, que corrompem a verdade de Deus pela idolatria, né? Então, quando ele fala que tal sacerdote, tal povo, é porque os sacerdotes eram os responsáveis por levar o povo a entender quem era Deus e adorar somente o Senhor. Então, quando a região norte, né, o reino do norte, começa com a idolatria desde o primeiro reino de Jeroboão I, instituindo Betel e Samaria, se não me engano, não, Dan e Samaria, né, como a capital deles de adoração, e eles levantam os bezerros de ouro. A partir desse momento, os sacerdotes que foram levantados ali por Jeroboão, eles já deturparam totalmente a adoração a Deus, né, levando todo o povo à idolatria. Então o reino de Israel se tornou extremamente idólatra, porque os seus sacerdotes eram falsos sacerdotes. Eram pessoas que estavam totalmente longe do Senhor, que não tinham esse chamado sacerdotal, que não sabiam qual era o papel do sacerdote. E o povo então estava caminhando para a ruína por causa dos líderes que eles tinham desde então. O Senhor está dizendo, vou castigá-los. E aí Deus pede para ajudar, para não se misturar, né, em toda essa prostituição, em toda essa idolatria que eles estão cometendo. Capítulo 5. Ouçam isso, sacerdotes e líderes de Israel. Escutem, membros da família real. A sentença é contra vocês, porque foram como uma armadilha em Mispá. Armaram uma rede sobre o monte Tabor e cavaram um poço fundo para o povo cair, em Sitim. Mas não se esqueçam, eu vou acertar contas com vocês. Conheço seus pecados, Israel. Você me deixou como uma prostituta abandona seu marido. Você é totalmente depravado. As coisas que você faz não o deixam voltar a Deus.
No fundo do coração de cada israelita existe um espírito de adultério e por isso não reconhecem o Senhor. O terrível orgulho é que testifica contra Israel no meu tribunal. O peso dos pecados que cometeu vai fazê-los tropeçar, e Judá também acabará caindo. Então trarão seus rebanhos para sacrificar a Deus, mas já será tarde demais. Eles não encontrarão o Senhor, porque ele se afastou deles, e por isso ficarão sozinhos e abandonados. Quebraram a aliança que tinham feito com o Senhor, gerando filhos que não eram dele. Por isso, de repente, eles e toda a sua riqueza desaparecerão. Toquem bem alto a trombeta para avisar o povo em Gibeá e em Ramá. Deem um grito de guerra em Bet-Avém. Estejam alertas, ó homens de Benjamim. Escute este aviso, Israel. Quando chegar o dia do seu castigo, você acabará em ruína. Entre as tribos de Israel, eu anuncio o que acontecerá. Os líderes de Judá são como são como os que mudam os marcos dos limites da sua terra. Por isso a minha ira cairá sobre eles como uma tempestade de verão. Israel será esmagado e quebrado pelo meu castigo, porque está decidido a ir atrás de ídolos. Israel será destruído como a traça acaba com um pedaço de pano. Farei apodrecer a força de Judá. Quando Israel e Judá viram o quanto estavam doentes, Israel voltou-se para a Síria e mandou pedir ajuda ao grande rei da Síria. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores. Partirei Israel e Judá em pedaços, como leão rasga o animal que matou, e serão levados de sua terra, e espantarei todos os que quiserem ajudá-los. Serão abandonados e voltarei ao meu lugar, até que Israel e Judá reconheçam sua culpa e busquem a minha face. Eu sei que em sua aflição eles me procurarão. Então, capítulo 5 está falando, né? Justamente dessa questão da liderança, da família real, né? Que deveria ser responsável também para atrair o povo de Israel ao Senhor, porque eles eram levantados rei após rei pelo próprio Deus, né? Deus levanta e tira reis do poder. E eles eram então responsáveis por se voltar ao Senhor, pelos sacerdotes buscar o Senhor. A própria adoração que Jeroboão desde o início implantou em Israel fez com que o povo se desviasse. E a ira de Deus então estava sendo anunciada sobre todo Israel. Capítulo 6. Vamos lá, capítulo 6. Venham, vamos voltar ao Senhor. Foi Ele quem nos feriu e vai nos curar. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Em 2 ou 3 dias, no máximo, Ele nos restaurará e nos colocará em pé para vivermos no seu amor. Precisamos muito conhecer o Senhor. Vamos nos esforçar para conhecê-lo e Ele nos responderá, tão certo quanto a manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera e rega a terra. Israel e Judá, o que será que vou fazer com vocês? O seu amor se desmancha como a neblina da manhã e some depressa como o orvalho. Mandei meus profetas para avisar vocês do castigo. Condenei todos à morte com as palavras da minha boca, ameaçando de morte. O meu julgamento cairá sobre vocês, tão certo como o dia segue a noite. Não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas, o que eu quero é que vocês me conheçam. Mas, como aconteceu com Adão, vocês quebraram a aliança e foram infiéis a mim. Gileade é uma cidade cheia de pecadores, cheia de marcas de sangue. Os seus moradores são um bando de ladrões que atacam suas vítimas à traição. Os sacerdotes formam bandos de assassinos na estrada de Siquém. Além disso, praticam pecados vergonhosos. Sim, estou vendo uma coisa horrível. Israel está correndo atrás de outros ídolos e está totalmente corrompido. Judá, para você também há um julgamento terrível já preparado, e eu queria tanto abençoá-lo. Então, capítulo 6, o Senhor está mostrando o quanto ele tem visto tudo, né, que tem acontecido em Israel por conta desse afastamento, dessa prostituição, dessa busca por outros ídolos desde o início do Reino do Norte, né? O Senhor já tem avisado, ele fala, eu enviei os profetas, eu enviei avisos, eu trouxe a palavra para que vocês se arrependessem, mas vocês não dão ouvidos.
aos profetas. Capítulo 7. Gostaria de curar o povo de Israel, mas os seus pecados são grandes demais. É impossível uma pessoa viver em Samaria e não ver a sua maldade, pois praticam o engano, ladrões roubam as casas e assaltam pessoas na rua. Os moradores de Samaria nem sequer imaginam que eu os observo. As suas obras más os cercam e eu os vejo constantemente. O rei se alegra com a maldade dos habitantes de seu país e os príncipes riem das mentiras que eles contam. Todos são adúlteros, ardendo como forno, cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde quando amassa o pão até que esteja pronto para assar. No dia da festa do rei, os príncipes o deixam bêbado, então o rei faz papel de tolo e bebe com os que zombam dele. Os corações dos príncipes são como um forno aceso, cheio de intriga. Seus planos são como brasas acesas enquanto dormem, e quando acordam já queimam como chama abrasadora. Matam seus governantes sem piedade, um atrás do outro. Todos os reis caem e ninguém me procura para pedir socorro. O povo de Israel se mistura com os povos idólatras e adota seus maus costumes. Por isso se tornam tão inúteis quanto um pão que não foi bem assado. Começaram a adorar deuses estranhos e isso acabou com suas forças, mas eles não sabem disso. O cabelo de Israel embranquece, mas ele nem sequer percebe como está fraco e velho. Seu orgulho em outros deuses condenou Israel abertamente. Apesar disso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não tenta procurá-lo. Israel é como uma pomba tola, sem juízo, que pede ajuda ao Egito e voa na direção da Síria. Mas eu jogarei sobre eles a minha rede e os farei descer como as aves do céu. Castigarei Israel por toda a maldade que praticou, conforme minha palavra pregada entre eles. Pobre do meu povo que me abandonou. Todos morrerão porque pecaram contra mim, porque se rebelaram contra mim. Eu queria perdoá-los, mas seus corações são tão duros que dizem mentiras a meu respeito. Perdem o sono e gemem de medo, mas não oram do fundo do coração pedindo ajuda. Em vez disso, adoram deuses estranhos, pedindo trigo e vinho. Eu os ajudei e deixei todos bem fortes, mas de nada adiantou, pois se revoltaram contra mim. Procuram ajuda em toda parte, porém não olham para o céu, para o Deus Altíssimo. São como o arco defeituoso que nunca acerta o alvo. Seus líderes serão mortos pela espada dos seus inimigos, por causa das suas palavras insolentes. E lá no Egito, todos rirão deles. Capítulo 7, o Senhor está dizendo que o quanto ele gostaria, né, de que o povo tivesse dado ouvidos àquilo que ele vem falando através dos profetas, através da sua palavra sendo liberada, para que eles se arrependessem, para que diante das dificuldades, né, de tantos reis que já foram mortos aqui, Deus está falando até dessas conspirações que Israel faz, um após o outro, matando os reis que são levantados em Israel. E quando eles se veem diante da falta de um rei, ao invés deles buscarem ao Senhor, ao invés deles se humilharem e buscarem uma direção no Senhor, eles buscam nos ídolos, eles buscam neles mesmos, né? Mais uma conspiração, mais uma pessoa sendo levantada sem a direção do Senhor. Então o Senhor está dizendo como eu queria podê-los curá-los, né, livrá-los desse castigo, dessa ira que vai ser derramada sobre vocês. Mas o Senhor está dizendo, eu vou fazer isso por causa justamente do pecado de vocês, porque vocês não buscam o Deus Todo-Poderoso. Amanhã a gente vai continuar aqui a partir do capítulo 8. E como eu falei no início, o profeta Oséias é muito profundo, muito forte, né, as suas profecias, e elas são muito direcionadas a Israel principalmente. Deus fala um pouco de Judá aqui também, mas o foco é Israel por conta da idolatria que já está chegando no nível máximo da misericórdia de Deus. E Deus vai vir realmente através dos inimigos de Israel, trazendo toda a destruição sobre Israel e depois posteriormente sobre Judá também, porque eles também vão se desviar, como já tem se desviado. Amém? Então amanhã a gente continua a partir do capítulo 8. Se vocês tiverem um tempinho nessa sexta-feira, gente, leiam esses capítulos, esses primeiros capítulos novamente, grifem, né, partes aí que vocês entenderem ser interessantes para guardar, para ver o que Deus vai fazer lá na frente,
justamente olhando para essas profecias que Oséias trouxe, nós vamos ver o tempo se cumprindo logo aqui nas Escrituras, com o exílio, né? E depois com o retorno de Israel, mas e com a escatologia que está logo lá no final da Bíblia em Apocalipse, né? Mas a gente tem esse mesclado e Oséias vai trazer isso de forma muito clara para nós aqui, amém? Deus abençoe, ótima sexta-feira aí para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amanhã a gente vai do capítulo 8 ao 14 de Oséias, terminando aí as profecias que Oséias trouxe para o seu tempo. Deus abençoe.